O livro de Daniel é uma das maiores joias da revelação profética que encontramos na palavra de Deus. Ele não é apenas um registro histórico da vida de um jovem hebreu no exílio babilônico, mas é também um mapa profético que atravessa os séculos e chega até o tempo do fim, apontando de maneira clara e firme para a gloriosa volta de Jesus Cristo. Quando olhamos para cada detalhe das visões de Daniel, entendemos que nada está fora do controle divino e que cada reino, cada acontecimento e cada símbolo estão dentro do plano de Deus, que se cumprirá até o último detalhe. Daniel foi levado ainda jovem para a Babilônia, longe de sua terra, de sua família e do templo de Jerusalém. Ali, em meio a um império pagão, ele se manteve fiel a Deus, recusando-se a contaminar-se com os manjares do rei e permanecendo constante em oração. Essa fidelidade foi a base que fez de Daniel um homem escolhido para receber revelações tão profundas. O Senhor viu em seu coração pureza, fé e obediência, e por isso revelou a ele segredos que atravessam milênios e chegam até nós. Tudo começa com o sonho de Nabucodonosor, um sonho que tirou a paz do rei e deixou os sábios da Babilônia em desespero, pois nenhum deles conseguia revelar ou interpretar o que havia sido visto. Mas Daniel, confiando no Senhor, buscou em oração, e Deus revelou não apenas o conteúdo do sonho, mas também sua interpretação. O rei havia visto uma enorme estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Essa estátua representava o curso da história humana através de grandes impérios. A cabeça de ouro era a Babilônia. O peito e os braços de prata representavam o reino dos Medos e Persas. O ventre e as coxas de bronze simbolizavam o Império Grego. As pernas de ferro apontavam para o Império Romano e os pés de ferro, misturado com barro, indicavam a divisão e fragilidade dos reinos que surgiriam após a queda de Roma. Mas o ponto mais importante dessa visão não está apenas nos reinos humanos, e sim naquilo que acontece no final. Daniel explica que uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, desce e atinge os pés da estátua, destruindo-a completamente. Essa pedra cresce e se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Essa pedra é o reino eterno de Deus, estabelecido por Jesus Cristo, que virá para colocar fim a todos os reinos humanos e instaurar o reino eterno que jamais será destruído. Essa é a primeira grande profecia em Daniel, que aponta diretamente para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Mais tarde, Daniel recebe uma visão ainda mais detalhada. Ele vê 4 animais saindo do mar. O primeiro era como um leão com asas de águia. O segundo parecia um urso. O terceiro era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o quarto era um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro e 10 chifres. Esses animais, assim como a estátua, representam reinos sucessivos. O leão simbolizava a Babilônia, o urso a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia, e o quarto animal era Roma, o império mais poderoso e destruidor. No entanto, a visão vai além dos reinos terrenos. Daniel vê tronos sendo colocados, e o ancião de dias, o Deus eterno, assenta-se em juízo. Seu trono é de fogo, e rios de fogo fluem diante dele. Milhares de milhares o servem, milhões de milhões estão diante dele, e os livros são abertos. Essa é uma cena do tribunal celestial, um julgamento que decidirá o destino da humanidade. Então Daniel contempla alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproxima do ancião de dias e recebe domínio, glória e reino. E todos os povos, nações e línguas o servem. Seu domínio é eterno e jamais passará, e seu reino nunca será destruído. Esse Filho do Homem é Jesus Cristo. Essa profecia anuncia sua volta em glória para instaurar seu reino eterno. No meio dessa visão, Daniel também observa o surgimento de um pequeno chifre entre os 10 chifres do quarto animal. Esse chifre tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância contra o Altíssimo. Ele perseguia os santos, mudava tempos e leis e dominava por um tempo profético determinado.
Muitos estudiosos compreendem que esse chifre pequeno representa o poder religioso político que se levantou após Roma, que distorceu a verdade, perseguiu o povo de Deus e tentou substituir a lei divina por tradições humanas. Mas Daniel vê que esse poder terá fim, será julgado e destruído, e então o reino será entregue aos santos do Altíssimo, e eles reinarão para sempre. Em outra revelação, Daniel recebe a profecia das 70 semanas. O anjo Gabriel aparece para explicar que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade santa, para expiar a iniquidade, selar a visão e trazer justiça eterna. Dentro desse período profético, o Messias viria, seria ungido, e no meio da última semana, seria morto, mas não por si mesmo. Essa é uma das mais impressionantes profecias sobre Jesus Cristo, pois aponta diretamente para sua primeira vinda, para sua morte na cruz e para a salvação que ele trouxe ao mundo. O sacrifício de Jesus Cristo já estava profetizado com séculos de antecedência, mostrando que nada acontece fora do plano de Deus. Mas essa profecia não termina na primeira vinda. Assim como o Messias veio, morreu e ressuscitou, a segunda vinda também é garantida. Se a primeira parte se cumpriu com exatidão, a parte final também se cumprirá. A justiça eterna mencionada por Gabriel se concretizará plenamente na volta de Jesus Cristo, quando todo juízo será completado e o reino eterno será estabelecido. Nos capítulos finais de Daniel, encontramos descrições de guerras, perseguições e conflitos que se intensificam até o tempo do fim. O anjo diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Nesse tempo, Miguel, o grande príncipe que defende o povo de Deus, se levantará. Muitos entendem que Miguel é uma representação de Jesus Cristo em sua função de defensor e protetor do povo fiel. Nesse momento, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Essa é uma clara profecia sobre a ressurreição final e sobre a volta de Jesus Cristo. Daniel fica impressionado e até mesmo aflito com as visões que recebe, pois não compreende tudo. O anjo lhe diz que essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Hoje, nós vivemos nesse tempo em que as profecias estão sendo compreendidas, em que os sinais estão diante de nós, e em que a volta de Jesus Cristo se aproxima cada vez mais. A mensagem do livro de Daniel é clara. Todos os reinos humanos são passageiros. Babilônia caiu, Medo-Pérsia caiu, Grécia caiu, Roma caiu, e todos os outros impérios e potências que surgiram também passarão. Mas o reino de Deus, estabelecido por Jesus Cristo, permanecerá para sempre. Essa é a esperança que sustenta o povo de Deus. Quando olhamos para o mundo hoje, vemos guerras, crises, divisões, injustiças e corrupção. Vemos a humanidade dividida, sem conseguir se unir, exatamente como os pés da estátua, de ferro misturado com barro. Os homens tentam criar alianças, blocos de poder e sistemas de governo, mas nunca conseguem se firmar plenamente. Isso mostra que a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. O mundo está caminhando rapidamente para o cumprimento final, a volta de Jesus Cristo. Por isso, assim como Daniel permaneceu fiel em meio à Babilônia, nós também precisamos permanecer fiéis em meio ao mundo em que vivemos. O segredo é manter uma vida de oração, de comunhão com Deus e de fidelidade à sua palavra. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso podia lhe custar a vida. Sua fidelidade não era negociável. E foi essa postura que o preparou para receber revelações tão grandiosas e permanecer firme até o fim. A volta de Jesus Cristo é certa. Ele virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todo olho o verá. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os fiéis serão transformados e levados para encontrar o Senhor nos ares. Os reinos humanos cairão, o mal será destruído, e a justiça eterna será estabelecida. Essa é a esperança que nos move, que nos fortalece e que nos sustenta nos momentos de dificuldade. Amado irmão, querida irmã, o livro de Daniel não foi escrito apenas para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro. Ele foi escrito para nos preparar, para nos alertar e para nos fortalecer. Cada visão, cada sonho, cada revelação aponta para a mesma verdade. Jesus Cristo virá. E a pergunta que fica é: você está preparado?
Não basta apenas conhecer as profecias. É preciso viver em fidelidade, em santidade e em esperança. É preciso entregar a vida completamente a Jesus Cristo e permanecer firme até o fim. Assim como Daniel não se contaminou com os manjares da Babilônia, nós também não podemos nos contaminar com os prazeres passageiros deste mundo. Nossa esperança está no reino eterno que será estabelecido pelo Filho do Homem. E neste momento final, eu faço um apelo especial. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você entende que estamos vivendo nos últimos dias e que precisamos nos preparar para a volta de Jesus Cristo, tome hoje a decisão de entregar sua vida completamente ao Senhor. Confie nele. Permaneça fiel. Viva em comunhão e espere com esperança. Porque em breve veremos nosso Salvador vindo nas nuvens do céu. E antes de encerrar este vídeo, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva neste canal e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Juntos, vamos espalhar a palavra de Deus e preparar mais corações para a volta de Jesus Cristo. Quanto mais essa mensagem for compartilhada, mais vidas poderão ser despertadas para a verdade das profecias e para a necessidade urgente de se preparar para o grande dia. A volta de Jesus Cristo está muito próxima. O céu se abrirá, as nuvens se rasgarão, e todo olho verá o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Esse será o cumprimento final das profecias de Daniel. Até lá, permaneça firme, mantenha sua fé inabalável e viva cada dia com a certeza de que muito em breve o Rei virá.